Olá, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui para dividir com vocês algo bacana que eu estou fazendo esse ano, que é o plano de leitura bíblica. Eu estou planejando, eu fiz um planejamento para ler a Bíblia em 10 meses. Como é que eu vou ler a Bíblia em 10 meses? Se você ler 4 capítulos por dia, todos os dias, você vai ler a Bíblia em 10 meses, toda, do Gênesis ao Apocalipse. Agora, para que você consiga, você que nunca leu a Bíblia toda, começou várias vezes e parou, ideal é que você procure começar pelo mais simples. Por exemplo, você começa lá em Gênesis, começo de Gênesis, você vai, daqui a pouco é um livro grande, você vai ficando cansado. Daqui a pouco você chega lá em Números, é um livro cansativo também. São livros mais pesados, assim, para quem não está habituado à leitura. Então, o ideal é que você comece por livros menores, de mais fácil entendimento, de histórias mais corridas. Por exemplo, esse ano eu estou começando por Mateus. Inclusive, eu já li Mateus. Estou começando por Mateus. Por quê? Porque eu já leio o Novo Testamento mesmo todo ano, desde que eu comecei a estudar o Novo Testamento, eu já leio. Então, eu já aproveito, leio. E aí eu já comecei por Mateus e vou ler todo o Novo Testamento primeiro. Depois eu volto para o Velho Testamento. Aí eu vou ler os profetas menores e vou deixar para ler Salmos por último. Eu já vou estar na empolgação, no passado aquele mediano, pesado e tal. Deixa os Salmos por último. Então, se você quer começar, nunca fez, comece pelo Novo Testamento. Comece pelo Novo Testamento. Preferência pelos Evangelhos. 4 capítulos por dia. Dificilmente você vai conseguir sentar e ler 4 capítulos. Então, o que você vai fazer? Separe as horas do dia que você consegue. Levantou de manhã cedo, lê uma porção. Leva a Bíblia para o serviço. Parou para almoçar, tem uma hora de almoço, lê mais uma porção. Chegou em casa, antes de dormir, lê mais uma porção. Divide durante o dia a leitura. Detalhe, de repente você é aquela pessoa que já tem comentários bíblicos em casa, que já estuda teologia, alguma coisa desse tipo, mas nunca leu a Bíblia inteira. Quando você, que já estuda, mas nunca leu a Bíblia inteira, vai ler a Bíblia, você às vezes já está viciado no comentário bíblico. Você não consegue ler a Bíblia mais sem um comentário do lado. João 1, você lê João 1, comentário. E o comentário tem lá não sei quantos parágrafos de comentário de João 1. Aí você lê tudo aquele comentário para depois ler João 1, 2. Você fica uma hora lendo e não leu um capítulo. E você se torna cansativo, você pega e desiste e não lê. Então, o que eu te aconselho? Leia todos os 4 capítulos, vai marcando na Bíblia mesmo alguma coisa que você achar interessante, marca e continua a leitura. Vai marcando e continua a leitura. Por exemplo, Mateus. O livro de Mateus é dividido em 5 discursos. Você leu lá a introdução da sua Bíblia, está marcando lá para você, se a sua Bíblia é de estudo, qual é os 5 discursos da qual Mateus está distribuído. Leu um, você marca, primeiro discurso, segundo discurso, e continua a leitura. Continua a leitura. Teve alguma pegada interessante que você viu no texto? Marca. Quando você terminar de ler os 4 capítulos, sobrou um tempo, aí você volta nos comentários e vê aquilo que você marcou. Volta na sua Bíblia de estudo e olha aquilo que você marcou. Ou, o que você faz? Você adianta a leitura. Conseguiu adiantar a leitura, leu 5, 6, 7 capítulos no dia, você vai terminar aquele livro, você vai, eu tenho 2, 3 dias sobrando, terminei Mateus, tem 2, 3 dias sobrando ainda, que seria da leitura de Mateus ainda, para dar os 10 meses. Ou se você fez um plano de um ano, o que você faz? Você pega esses 3 dias que está sobrando, aí você estuda, já que você quer estudar detalhadamente, você estuda o livro de Mateus esses 3 dias. Tira esses 3 dias para estudar os seus comentários, seus dicionários, suas pesquisas. Terminou esses 3 dias, e você entra no próximo livro que você vai ler.
E você faz a mesma coisa, vai tentando adiantar. Adiantou 3, 4 dias de Marcos, você tira mais uns 3, 4 dias para estudar os comentários de Marcos, para preparar a pregação de Marcos, preparar a mensagem de Marcos. Mas não conseguindo ter esse tempo para parar, para estudar comentário, para preparar a mensagem naquele livro, você prioriza a leitura e vai marcando só o que der para você marcar, dentro do tempo que você tem. Só o que der para você marcar. Por exemplo, eu adiantei a leitura de Mateus. Agora eu vou tirar uns 3 dias só para estudar Mateus, os comentários, os discursos, como que eles estão espalhados no livro de Mateus. Parece que tem um capítulo ali que é só de cura. Eu vou tentar entender mais porque aquele capítulo especificamente é só de cura. Tem um capítulo que é só de parábolas, porque ele está naquele lugar, naquela posição. Então eu vou tentar interagir com essas coisas que eu peguei dentro do livro de Mateus enquanto eu estava estudando. Mateus fala reino dos céus, nunca reino de Deus. Por que será? Mateus faz uso do Antigo Testamento quase que sempre para provar o ministério de Jesus, qual é essa função, por quê. Então, essas coisinhas que você vai pegando durante a leitura, você vai marcando. Você vai marcando, vai marcando. Quantas vezes Mateus falou aí nos céus, mas você vai marcando, para, depois que você adiantou, e estuda esses pontos que você achou importante e interessante. Não conseguiu estudar tudo que você queria nos 3 dias? Guarda para um outro momento e continua a sua leitura. Continua a sua leitura. Você vai conseguir ler. Alguém pode dizer assim, mas essa leitura não será uma leitura benéfica, porque eu não vou ter conseguido estudar o tanto que eu queria, eu não tenho tempo para isso, eu não consigo isso. Mas no final, você vai ter um panorama geral da Bíblia. E isso é importantíssimo, interessantíssimo. Tem pessoas estudiosas, que estudam muito a Bíblia, que têm cursos, diplomas de cursos bíblicos, mas que se perdem coisas fáceis, que qualquer pessoa que lê diariamente a Bíblia sem fazer curso nenhum não se perde. Porque ela foca em determinada doutrina, ela foca em determinada disciplina, ela foca em determinada área ali e não conhece a Bíblia no geral. No geral, tá? A Bíblia no geral, você conhecendo a Bíblia no geral, você vai conseguir detectar aquela doutrina que você estuda depois facilmente. Você está estudando a doutrina do Espírito Santo, você vai conseguir puxar na sua mente. Não, no Antigo Testamento fala assim do Espírito Santo. Você vai conseguir puxar no geral da Bíblia aquela doutrina específica que você estuda, aquele caso específico que você estuda. Então, o conhecimento geral vai te ajudar muito, 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 muito. Então, é uma dica, tem muitas outras dicas na internet, em um monte de lugar, mas faça. Se você nunca fez, tenta fazer do jeito que eu estou falando. Você vai ver que vai dar certo, você vai conseguir, e busca motivações. Não começa por livro difícil que você vai se desanimar. Começa pelo Novo Testamento, começa por livros fáceis. Lê vários momentos do dia. Lê com a caneta na mão, marcando aquilo que você achar importante e vai lendo. Vai ter o dia que você vai ler 4 capítulos e você vai terminar, você não vai ter lembrado nada que você leu quando você começou a leitura naquele dia. Não vai lembrar nada. Continua lendo. No final, você vai ter guardado alguma coisa. Você vai ter lido alguma coisa. Você vai ter um panorama geral da Bíblia e você vai se sentir satisfeito, ter satisfação de dizer, eu já li a Bíblia uma vez. E quando você lê a Bíblia toda uma vez, você vai se sentir mais preparado ainda para estudá-la a fundo, doutrina por doutrina, caso por caso, situação por situação, personagem por personagem. Você vai ver que fica muito mais gostoso o seu entendimento da palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, fica com Deus.